Boa noite, senhores. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a terceira sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2018. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 5 de fevereiro de 2018, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Maicon Coelho, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Correspondências recebidas. Ofício PJ número 22 de 2018, expedido pelo Procurador Jurídico do Município, solicitando a retirada do projeto de lei encaminhado através da mensagem número 11 de 2018, que suplementa e anula a dotação do orçamento do município de Rio do Sul. Comunicamos que foram protocolados os pedidos de informação, o número 2 de 2018, que solicita a tabela referente aos parcelamentos de dívidas da Prefeitura de Rio do Sul. E pedido de informação número 3 de 2017, que solicita a Secretaria de Infraestrutura que informe a relação de ruas do município que possuem projeto de pavimentação, ambos de autoria dos vereadores Fernando César Souza, Carizo Sávio Giacomini e Zeli da Silva e Mário Sérgio Stramoski. Foram protocolados os pedidos de informação número 4 de 2018, que solicita ao Executivo Municipal que informe os motivos do aumento de 25% da taxa de funcionamento e o pedido de informação número 5 de 2018, ao qual solicita informações relativas à entrega de medicamentos aos idosos, ambos de autoria do vereador Fernando César Souza. Ofício PJ número 25 de 2018, encaminhando resposta ao pedido de informação número 24 de 2017, de autoria do vereador Mário Sérgio Stramoski, em relação à coleta de lixo comum nos meses de agosto e setembro de 2017. Matérias do expediente. Indicação 35 de 2018, autor Fernando César Souza, ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a manutenção da rua Rafael Rosa, bairro Fundo Canoas. Indicação 36 de 2018, Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da Estrada Geral Albertina, no bairro Albertina. Indicação 37 de 2018, autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Camboriú, no bairro Rainha. Indicação 38 de 2018, autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da Estrada da Penha, no bairro Rainha, bem como a passagem periódica do caminhão-pipa. Indicação 39 de 2018, autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Anitápolis, no bairro Laranjeiras. Faz-se ainda necessária a verificação e manutenção da tubulação nas proximidades da residência 21, número 211. Indicação 40 de 2018. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Pedro Frankenberger, no bairro Bela Aliança. Indicação 41 de 2018, autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção do asfalto na rua Eugênio Marque, no bairro Santa Rita. Indicação 42 de 2018, autor Zeli da Silva. Que o Departamento Municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da ponte na Estrada Blumenau, nas proximidades da Coab, no bairro Bela Aliança. Indicação 43 de 2018, autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção das bocas de lobo do Beco Santa Maria, no bairro Eugênio Schneider. Indicação 44 de 2018. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal Excelentíssimo Prefeito para que
seja atendido o pedido dos moradores da rua Oscar Stray, bairro Fundo Canoas. Indicação 45 de 2018, autor Zeli da Silva, que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize o patrulhamento e macadamização da rua André Largura, no bairro Barra do Taboão. Indicação 46 de 2018, autor Zeli da Silva, que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção dos calçamentos no cruzamento das ruas Almirante Tamandaré e Jorge Schultz, no bairro Canoas. Indicação 47 de 2018, autor Mário Sérgio Stramoski, ao Executivo Municipal que providencie melhorias na estrada do bairro Braço Bela Aliança, bairro Bela Aliança. Indicação 48 de 2018, autor James Rides da Silva, ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, solicitamos que seja realizada a retirada de uma parte do canteiro na cabeceira do acesso ao elevado deputado José Tomé, no sentido Cantagalo, centro. Indicação 49 de 2018, autor Mário Sérgio Stramoski, ao Executivo Municipal que providencie melhorias na rua Vereador Luiz Valiati, bairro Barragem. Indicação 50 de 2018, autor Mário Sérgio Stramoski, ao Executivo Municipal que providencie melhorias na rua Antônio Sala, bairro Fundo Canoas. Indicação 51 de 2018, autor Mário Sérgio Stramoski, ao Executivo Municipal que providencie melhorias na rua Oscar Stray, bairro Fundo Canoas. Matérias da ordem do dia. Moção 5 de 2018. Autor, James Rides da Silva e Francisco Guetem de Lima. Reconhecer publicamente o trabalho desempenhado pelo sargento PM Márcio Dirksen nos seus 26 anos de bombeiro militar e agora ingressa na reserva remunerada. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Maicon. Moções. Colocamos em discussão a moção que deu entrada na ordem do dia. Gostaria que lesse na íntegra a moção, presidente. Senhor secretário. Moção 5 de 2018. Reconhecer publicamente o trabalho desempenhado pelo sargento PM Márcio Dirksen aos seus 26 anos de bombeiro militar e agora ingressa na reserva remunerada. É unânime a opinião da comunidade que considera o sargento Dirksen um excelente profissional, competente em suas funções, porém, além disso, trata-se de um ser humano excepcional, que realmente se importa com as necessidades e angústias das pessoas. Sua atenção sempre foi dispensada a todos sem distinção. O Poder Legislativo agradece todo o esforço, tempo e dedicação à frente do projeto do Bombeiro Mirim e deseja sucesso e felicidade a este cidadão de raro valor, que cumpriu sua missão com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Que Deus continue a abençoar seus planos e projetos da sua vida e da sua família. Obrigado. Passo a palavra ao presidente. Ainda em discussão a moção? Presidente, fico feliz aí em poder compartilhar contigo essa moção, porque o sargento Dirksen, ele faz parte também da educação aí do meu filho. Meu filho começou lá como bombeiro mirim, agora está de auxiliar, né? Então, para ele foi uma evolução muito grande na educação, na transformação até dos cuidados, né? Com a questão física, com o corpo, com a mente. Então, assim, desejo todo o sucesso do mundo e que Deus continue abençoando ele e agradeço ele sempre pelo que ele fez para o meu filho. Queria também colaborar aqui com esse excelente profissional, né, que agora volta para o seio de sua família com o sentimento de missão cumprida, até porque, além de todas as funções de bombeiro militar, que é o dia a dia
de uma pessoa formada em atender e ajudar os que estão mais necessitados, principalmente quando a vida dessas pessoas estão em risco. Mas o Dirks, num paralelo, ele sempre trabalhou de uma maneira ou de outra com a sociedade de um modo diferente do trabalho bomberil. Tanto na formação de muito mais de 600 crianças no curso de Bombeiro Mirim, como palestras em empresas, com o trabalho junto ao grupo de escoteiros. Uma pessoa que deixou o seu legado na carreira militar, marcou e foi exemplo e sempre será exemplo para muitos bombeiros que estão iniciando suas carreiras agora. Então, desejo a ele sucesso, né? Um bom descanso agora na família da reserva, sendo que os bombeiros militares que cumprem o seu tempo no trabalho hierárquico militar na ativa, ficam na reserva, podendo ser, a qualquer momento, em alguma necessidade pública, ser chamado novamente a voltar às fileiras. Então, diz que o teu caminho seja realmente iluminado e saia com essa sensação, leve junto contigo de missão cumprida. Não havendo mais discussão, coloco a moção em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado a moção por unanimidade. No momento da presidência, eu queria comunicar aos senhores que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que hoje, em todas as comissões, foram eleitas os presidentes e os vice-presidentes, ficando composto a seguinte ordem: Comissão de Justiça, presidente Marcos Salve Zanella, vice-presidente Carizio Salve Giacomini. As comissões serão realizadas todas as segundas-feiras, às 16 horas. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Carizio Salve Giacomini e vice-presidente Francisco Guetem de Lima. Todas as suas reuniões acontecerão nas segundas-feiras, às 16 horas e 30 minutos. Comissão de Mérito, presidente Mário Sérgio Stramoski e vice-presidente Marcos Norberto Zanis. Também serão realizadas todas as suas reuniões às segundas-feiras, às 17 horas. Desejo a todos os presidentes e vices, um bom ano de 2018. Nossos projetos estão todos à casa, aguardávamos essa eleição de presidente e vice para que agora se possa apresentar os projetos em suas respectivas comissões. Sucesso a todos e que nós tenhamos um bom ano. Convido a comunidade para participar da audiência pública para apresentação e discussão do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017, que será realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento no dia 22 de fevereiro de 2018, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal. Convido também para que se faça uso da tribuna o secretário de Administração e Fazenda, Alexandre Pereira, para falar a respeito dos serviços de coleta de lixo pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente. Se não me engano, eu acho que houve um pedido de informação do vereador Zanella a respeito do tema. Também, ontem eu assisti um vídeo do vereador Nando a respeito de um questionamento que, inclusive, foi encaminhado para o Ministério Público sobre a licitação do lixo do ano passado, que ocorreu em agosto, se eu não me engano. Então, eu fui atrás dessa informação, para verificar o porquê dessa situação de 1.200 toneladas mês, e para poder vir aqui, e também posteriormente dar entrevistas, explicar o que aconteceu nessa situação. Primeiro, eu gostaria de só reavivar a situação do lixo no município. Nós tivemos em 2016 a empresa Serrana, que fez alguns pedidos, vinha fazendo pedidos de reajustamento do preço,
né? E no último pedido que foi feito, o secretário anterior, inclusive eu tenho o pedido aqui, ele negou esse pedido. Esse pedido ele elevava em mais ou menos 30% o valor da tonelada da coleta de lixo. Claro que esse ano não, ano passado não, mas em anos anteriores tiveram também inflações mais altas, né, chegando até a mais de 11%. E a alegação também de que esse valor não fazia frente aos custos que se tinha para fazer o serviço. Esse pedido foi negado pelo então secretário de administração, e a Serrana ela abandonou, né? Ela abriu mão do serviço, entrando então num contrato emergencial a empresa Saimiller. O preço anterior, né, então reclamado, era R$ 321,97 a tonelada. E o pedido da Serrana, R$ 419 a tonelada. Segundo a Saimiller, né, me parecia que seria logo feito, até porque era um contrato emergencial, uma nova licitação. Pois bem, até o final do ano acabou não ocorrendo essa licitação, né, houve uma troca de governo, nós assumimos, a Saimiller nos procurou, alertando da situação, já dizendo que os R$ 321 não pagavam nenhum custo, tal, apresentou o orçamento e tudo mais. Nós demoramos para entender tudo, estudar, né, e compreender o que estava acontecendo. Ligamos para alguns municípios para ver o preço da tonelada, achamos diversos municípios que estavam realmente acima de R$ 400 a tonelada. E sabíamos também da nossa obrigação de fazer a licitação para sair do contrato emergencial, mas isso até demorou um pouco. Inclusive a gente prorrogando um pouco mais essa situação, que foi até agosto de 2017. Pois bem, a Secretaria de Planejamento, ela elaborou um estudo, né, também fez orçamento com a empresa Saimiller, né, conseguiu receber o orçamento dessa empresa, com todos os elementos de custos, tal, desde uniforme, combustível, e tem todo o descritivo num CD, inclusive na licitação, trazendo esses valores e, com base nesse histórico, estabeleceu-se o valor máximo da licitação, que seria, deixa eu ver aqui, R$ 413,27, o valor máximo, né, inicial para a licitação, certo? A partir dali para baixo, né, haveriam as propostas, né, e a concorrência aconteceria. Então, se estabeleceu esse preço, certo? Os editais anteriores tratavam de 1.100 toneladas por mês. O estudo todo foi feito baseado em 1.100 toneladas por mês. E aí, a requisição que foi feita pela Secretaria de Planejamento, né, Infraestrutura hoje, ela foi feita de 1.200 toneladas. Fez uma requisição de 1.200 toneladas. Imagino que porque já em 2016 já se estava consumindo mais que isso. Aproximadamente 1.148 toneladas em 2016. Só que todo o estudo foi feito com 1.100 toneladas. Então o edital e todo o resto foi feito com base nas 1.100 toneladas. O que ficou foi essa requisição de 1.200 toneladas. O edital foi publicado com 1.100 toneladas, aconteceu a licitação, né, ocorreu, 2 empresas vieram, veio a Serrana, veio a Saimiller, né, houve uma impugnação e a Serrana desistiu. Ficou só a Saimiller. A Saimiller ela colocou o preço, quase o preço máximo da licitação, considerando as 1.100 toneladas, certo? Não as 1.200, que dá os 6 milhões e pouco lá do máximo da licitação. Porque a empresa nem teve acesso, nenhuma empresa teve acesso a essa requisição de 1.200 toneladas. Né? Então,
Então, a proposta foi dentro disso, tudo ocorreu dentro disso. Ela ganhou a licitação, veio o resultado, eu olhei o resultado, não fiquei nada satisfeito, porque tu espera que haja uma competição, né? E o fato de a Serrana ter simplesmente desistido, né? Não tentado seguir em frente com a sua proposta, então o seu envelope nem foi aberto para ver a proposta. Eu mandei um e-mail para a empresa, comuniquei o prefeito, obviamente, né? Mandei um e-mail para a empresa dizendo que ela se fizesse presente para uma nova negociação por causa do valor próximo do máximo, né? E não ter havido concorrência, a gente entendeu que ficou caro demais. Chamamos a empresa, né? No momento da reunião, chamei diretor de licitação, diretor de fiscalização, participaram mais pessoas dessa reunião. Eu tinha pego dentro do orçamento os elementos de custos e achei alguns itens lá que, pela minha experiência na área contábil, eu entendi que estavam um pouco superestimados, a parte de depreciação. Eu disse, olha, aqui vocês têm um pouco de margem, porque, na verdade, não tem valor residual aqui, você poderia ter considerado o valor residual dos caminhões e tal. A parte técnica, tal, usei isso como argumento, né, e disse, olha, no mínimo 5% de desconto em cima disso tudo, senão nós não vamos homologar essa licitação, vamos abrir outra licitação. É lógico que a gente sabia que tem o risco, né? A Serrana não quer, já desistiu, difícil encontrar empresas, né? A gente sabe dessa dificuldade para chamar, para participar, né? A gente estava argumentando, mas estava no risco de ficar sem o serviço. Mas eu disse, não vou homologar essa licitação nesse preço. Foram no prefeito, correram para lá, correram para cá, voltaram e aceitaram o valor. Então, antes mesmo de homologar, já se chegou no valor de R$ 392,60, que seria o tal desconto de 5%. Eu fiz um aditivo, né? Nós produzimos um aditivo de supressão. Então, no mesmo dia, nós homologamos a licitação e assinamos o aditivo de supressão, reduzindo, e também reafirmando as 1.100 toneladas que estavam já no edital, em todo o processo, né? Menos na requisição. O que passou a valer até então? Esse aditivo. O R$ 413 não foi pago, não houve gasto em nenhum momento com R$ 413. Sim, a partir de agosto, o 392 e a consideração dos 1.100. Ocorre que na homologação, e a gente não se atentou para isso, na hora que homologou e já foi feito o aditivo, e publicado o aditivo também, na homologação, o sistema ele puxa automático lá da requisição. Aí aparece lá, o termo de homologação, um termo bem pequeno, e aparece ali, puxado da requisição, que até poderia ter sido alterada pelo servidor, que até então não trabalha mais na licitação, não foi por isso que ele saiu, mas poderia ter sido alterado, puxou as 1.200. E constou isso lá. Então tem a requisição e tem lá na homologação esse 1.100. Mas a adjudicação, 1.100. O contrato com a Say Miller, 1.100. O aditivo, 1.100. O edital, 1.100. Tudo com 1.100. A proposta que foi feita, 1.100. Tudo 1.100. A gente não observou isso, e talvez quando o vereador Nando, não sei se fez pedido de informação ou teve acesso ao processo licitatório, pedido de informação, fez a conta. Lógico. O que acontece? Se for 1.200, tem, né, tem 100 a mais, vezes 12, 1.200, vezes o valor da licitação, dá quase R$500 mil de diferença. Que não seria um prejuízo ou uma perda para o município. Simplesmente aquilo ali é um limite de até onde você pode gastar. Quando chegar aquilo ali, você tem que fazer uma nova licitação ou postergar. Certo? Não quer dizer que você perdeu esse dinheiro, ou esse dinheiro foi jogado fora, perdido. Ainda que fosse, né? Mas não é o 1.200 que está valendo. É o 1.100. Mas se tivesse sido homologado, teria aí um erro, um vício, claro, porque daí a empresa estaria numa vantagem. Ela teria feito uma proposta para ganhar, né, para vender, né, prestar o serviço dentro das 1.100 toneladas e ia prestar dentro das 1.200. Ou seja, ele ia ter um mês a mais de trabalho, vamos dizer, com o município, certo?
Mas não foi isso que aconteceu. Então, até está aqui presente o Odirley, que hoje é o nosso pregoeiro, está com um processo licitatório aqui para qualquer verificação que se faça, que se queira fazer, a gente pode até, eu também tenho documentação, inclusive a negativa do governo anterior em relação ao pedido de aumento e tudo mais, né? A data do nosso aditivo de supressão, que diminuiu o valor, na mesma data da homologação, né? Ou seja, o 413 nunca foi custo para o município e as 1.200 toneladas também não vão valer, né? Ocorreu um erro, sim, a gente tem que reconhecer, né? Porque deveria ter sido arrumado, né? Entendo que o motivo foi esse, porque a gente está gastando mais que isso. O município pode consumir mais, e tem meses que fica mais de 1.100, 1.200, 1.300, até em 2016 teve, eu acho que até um mês que teve 1.400 toneladas. Só que se você consumir isso antes, a licitação acaba antes do tempo. Logicamente, você vai ter que ficar atento a isso, ou prorrogar a licitação, ou fazer uma nova licitação. Certo? Então, foi isso que aconteceu, né? Isso aqui, esse aumento que teve, ele deu em torno de 23%, né? Isso, claro, você teria que também descontar a inflação do período que não teve aumento disso, né? Mas eu quero alertar os senhores que nós tínhamos uma desistência de uma empresa, e a que assumiu já disse, se não fizer a licitação, com esse valor, é abaixo do custo, não tem condições. Então, esse 25% tu desconta a inflação, você não tem mais muito de valor. E ainda teve o desconto. Então, essa é a situação que aconteceu. Esses últimos 4 meses do ano passado, vereador Nando, que valeram o novo valor, né, os 392, que já foram considerados, lógico, para esse ano, e isso elevou um pouco, bem pouco, o preço que foi cobrado no IPTU, né? O aumento foi maior, né? Mas o motivo desse aumento aqui, ele ainda não repercutiu muito, né? Para o outro ano, mas daí com a economia desse ano, de repente a gente vai poder compensar, como é a situação dos grandes geradores, que a gente já comentou, tive reunião com eles, nós vamos começar a ter as medições agora, que devem vir menores. O que realmente levou aos 17% de aumento na taxa do lixo, a principal participação, foi aquele projeto de lei, né, que foi de minha autoria, e eu apresentei para os senhores aqui, né, para todos vocês. Tivemos a votação quase por unanimidade aqui, que alteraram os valores, né, que alteraram esses valores. Então, o que acontece? 17%, certo? O que isso vai representar? Ele vai representar na recuperação daquilo que o município vinha perdendo há anos. Eu tenho aqui alguns números. Lembrando que o custo do município, ele não é só o da coleta, ali você tem a coleta seletiva, você tem os outros elementos de custos ali que vão. No ano de 2016, nós tivemos um custo de 5.649.000. Arrecadamos 4.068.000. Se for olhar o que foi pago, né, não vai estar isso lá, porque não foi pago, não foi sequer empenhado. O município vem com esse problema já faz anos, não quero nem aqui culpar a gestão anterior por isso. Isso é um problema de tempo já, que vem se acumulando. Chega no ano, o município não consegue pagar, como eu já tinha explicado para vocês, né? Então, 1.580.000 de déficit para o município, ou seja, ele teve que tirar de outras rúbricas, né? E eu mesmo falei que participei de 2 audiências com o Ministério Público dizendo que é com a taxa que tem que se pagar esse valor. O prefeito não pode fazer com outro dinheiro. Em 2017, 5.543.000, arrecadou 4.135.000, um déficit de 1.408.000. Esse ano, a ideia, né, com as estimativas que foram feitas ano passado, com esse 17% de aumento,
espera-se ter um empate técnico, né, e no decorrer do ano, nós vamos observar isso, espera-se ter um empate, ou seja, e conseguir empenhar tudo aquilo que se gastou de verdade, que é o que o município tem que fazer. Senão o prefeito não fecha a conta. E vai ficar apanhando por uma coisa que já é de uma legislação que já vem de tempo e não se arrumava. E ainda mais, se conseguirmos fazer durante esse ano a economia que a gente pretende fazer, já para o outro ano, nós deveremos ter uma diminuição, por causa dos grandes geradores, né? Os maiores já estão fechando contrato. Então, assim, nós temos... Um minuto, obrigado. Nós temos contratos de até R$9.000. Então, assim, por mês, de um supermercado, ou seja, isso o município estava pagando indevidamente esses valores, né, que passam de mais de R$1 milhão por ano. Então, não é um aumento, né, é um ajuste, certo? Então, me coloco à disposição para questionamentos, né? Presidente, devolvo a palavra. Obrigado, secretário. Neste momento, vamos deixar aí aproximadamente mais 5 minutos para que os vereadores possam fazer qualquer tipo de questionamento. Peço aos senhores que sejam breves nas perguntas, bem objetivos, certo? Para que todos possam aproveitar esse momento que o secretário está disponibilizando aqui para dar os esclarecimentos. Secretário, qual que foi o déficit de 2016? 1.580.000. Considerando todos os elementos de custo, claro, né? Não só a coleta principal, né? Senhor presidente, quanto por cento foi o aumento no IPTU esse ano? No IPTU, só a que foi? inflação. Não, No taxa lixo, né? 17%. Que alguém me passou que passou de 30%. Fazendo o cálculozinho lá. Não, o que pode ter acontecido é o seguinte, porque as rotas elas mudam e talvez, porque você paga por número de passadas, então se ele tinha 3 passadas e passou a 6 passadas na sua casa, então ele vai pagar esse tanto a mais, né? Então pode ser por se me der o nome da pessoa, eu posso verificar e apurar isso aí, porque nós temos alguns casos que mudaram, porque hoje quase tudo agora é 6 passadas, a maior parte são 6 passadas, né? Então as rotas aumentaram. E aí quem tinha 3 ou menos, né, acabou aumentando isso, mas aí é o aumento do serviço também. Mas o aumento de valores, né, proporcionais, 17%. Há algum estudo para tirar do IPTU e colocar a taxa, ser uma taxa mensal, por exemplo, uma coisa parecida? No começo do ano passado, nós fizemos algumas tratativas, inclusive com a Celesc, para que a gente pudesse talvez colocar na conta, junto com a conta de luz, tal, mas os valores que a gente ia ter de gasto seriam muito elevados, certo? Ia aumentar bastante para o contribuinte, porque isso acaba sendo repassado para ele, né? Ficou caro, para o município seria bastante interessante, porque você tem a arrecadação mensal, o gasto mensal, tu casa isso, chega no final do ano, não tem reclamação. Empresa dizendo que vai parar, aquela como é histórico, né? Seria bastante interessante. Nesse nosso projeto aprovado no ano passado, nós vamos fazer essa reserva em conta, em aplicação, para que no final do ano, né, nem mesmo o prefeito gaste esse dinheiro, né, nenhum prefeito gaste esse dinheiro, né, vai ficar essa sugestão até para os próximos, reserve esse dinheiro, porque esse dinheiro é dali, ele tem que ser usado ali. Então a gente vai fazer essa reserva, que o fim do ano é justamente o momento das dificuldades do município, para garantir essa parte final. Então, ainda esse ano a gente já deve equilibrar isso, fazer todos os pagamentos, inclusive de saldo que não tinha sido nem empenhado anteriormente. Tens as toneladas mensal de 2016 e 2017? Tem. A média de 2016 foi de 1.148 toneladas, em média. 2017, 1.164, aumentou um pouquinho as toneladas, né? Então, nesse caminho aqui, a gente estaria indo para acabar antes do prazo,
né, o saldo de licitação ali, porque você tem 1.100 por mês. Esperamos que ainda nesses primeiros meses agora, com a economia, isso se equilibre e a gente consiga equilibrar isso, né? Ô secretário, e tem algum colaborador da prefeitura que faça acompanho dessa pesagem? Certo. Nós temos a fiscalização da prefeitura, né, que é do planejamento, que acompanha, inclusive todos os caminhões são acompanhados por satélite, né, as suas rotas. Agora, a gente tem a empresa com um caminhão com balança separado, que não atende o município, mas que vai atender esses que estão fazendo o contrato, e nós vamos fiscalizar justamente para que não se misture aquilo que é obrigação do município e aquilo, porque senão não teria graça, né? Ele vai lá, recebe dinheiro, coleta e coloca na nossa pesagem, né? Então a gente está fiscalizando isso, vai ficar bastante em cima, e outra, né, monitorando a pesagem. Os números eles vão contar a verdade para a gente. Então, assim, se mantiver os números, tem alguma coisa errada. Nós vamos ter que chamar a empresa, fiscalizar, sei lá, Ministério Público, nós vamos ter que pedir para a população ajudar e ficar em cima disso, ou até mesmo cancelar essa licitação. Buscar novas empresas para possibilitar novos modelos e acabar com isso. Porque a gente viu que de um ano para o outro, né, é natural que todo ano aumente um pouco. Mas com essa situação agora, janeiro, fevereiro, que são a referência dessa transição, essa pesagem tem que diminuir. E nós já vamos ter os números muito em breve. Secretário, a balança, aproveitando a oportunidade aqui, né? O município necessita de uma balança para pesagem, não só dos resíduos, né? Isso. Isso é para esse ano, né? A gente não tinha dotação orçamentária para isso, né? Mas a ideia é que esse ano a gente compre essa balança. Secretário, 6 passadas, se analisarmos, é um pouco impositivo da prefeitura, porque eu não sei algum segmento até seria necessário 6 vezes por semana, mas a maioria dos bairros, por exemplo, no bairro Morro do Buda, lá onde eu moro, 3 vezes por semana, suficiente, tranquilo, a gente nota, a gente não vê lixo em ruas, nada. Então foi um tipo de um custo-benefício com 6 vezes, a prefeitura pôde botar um reajuste bem maior para tentar vir mais dinheiro para esse fundo. Não deixa de ser um pouco disso, né? Não. 6 vezes? O que acontece? Às vezes você tem um vizinho que produz menos lixo, um que produz mais, né? Aí você tem um condomínio que de repente você tem muito mais. Você não consegue passar nesse, não passar naquele, né? Como eu falei aqui no ano passado, para onde a gente tem que caminhar? O que é o ideal? É cada um pagar pelo seu peso. É lógico que hoje não é justo. Não é justo hoje o jeito que... Não é o modelo mais justo. A Alemanha faz diferente, né? Estados Unidos faz diferente, coloca a caixa coletora na rua, todo mundo vai lá e leva. A gente não está habituado a isso, a gente quer que passe lá e leve, mas a gente pode pensar novos modelos. Eu acho que a gente precisa evoluir nisso. Somos um município organizado e eu acho que isso pode ser... a gente pode chegar lá. Inclusive, no projeto de lei do ano passado, nós temos um elemento de custo que possibilita investimento em, vamos fazer uma experiência no bairro tal, vamos comprar caixas coletoras, vamos comprar balança. Esse custo, o município ele é obrigado a repassar para essa taxa, mas hoje a gente tem essa condição de fazer. Então, assim, se houver algum projeto aqui, né, ou em conversa com a sociedade civil organizada, e novos modelos forem testados, a gente tem essa condição. Tu tens razão, não é justo. Né? Agora, você é igual o ônibus, né? Tu passa, tu tens as rotas, vai ter lugar que não vai ter ninguém para entrar no ônibus, vai ter lugar que vai ter bastante gente. Então, só que lá, se tu usa, tu paga a tua parte. No lixo, não. No lixo, tu paga por passada. Então, assim, eu não posso um vizinho que, eu quero 1, eu quero 6. Né? Aí o cara ia ter que andar com o negócio ali, aqui eu não vou, né? Não é viável. Mas tu tens razão. O jeito que temos hoje, ele está longe de ser o mais justo. Secretário, o aumento que eu citei no vídeo, eu justifiquei que foi conforme o município nos passou, que o Ministério Público que solicitou esse ajuste de 18%,
só para deixar isso bem claro. Esse documento de supressão, ele não consta no processo publicado no portal de transparência. Esse que o senhor citou, esse documento de supressão, ele não consta. O aditivo de supressão? Não consta no portal de transparência. Daí o Odirley, de repente, pode me Não consta. ajudar se não foi publicado, mas foi no mesmo dia? O erro de interpretação não foi nosso, então, sim, do governo. Não foi meu erro, de quem, junto com a vereadora e os demais vereadores, o erro de interpretação. E sim, o erro foi do governo, pois tinha um documento que existia e quem tinha que avaliar ou analisar esse documento era o governo. Então, o erro de interpretação não foi nosso, muito pelo contrário, foi um acerto que nós fizemos. Gostaria de saber o porquê, ou se não, ou quem sabe também que seja uma sugestão, que seja discriminado no carnê do IPTU o número de passadas. Pois o professor falou em 30%, alguém me mandou em 37% o aumento da taxa de coleta de lixo. Então, que fica aqui uma sugestão, e sugiro também a esses moradores que acham que se sentiram lesados com esse aumento, que também procurem a prefeitura para estar sabendo a quantidade de passagem que esses caminhões estão fazendo no seu bairro. E eu gostaria aqui também de cobrar isso, uma cobrança, pois dentro do edital de licitação, a coleta seletiva, existe uma obrigação, vamos colocar assim, da empresa de estar trabalhando um trabalho de divulgação para reciclagem desse material, para reciclagem do lixo. Isso não é feito, nenhuma vez foi feito, eu nunca vi qualquer empresa de coleta de lixo aqui na cidade de Rio do Sul fazer uma campanha de reciclagem. E isso consta em todos os editais. Então, isso eu vejo que essa casa tem que cobrar e também eu vejo que o executivo tem que cobrar essa campanha dessa empresa, da empresa ganhadora. Ademais seria isso. Obrigado, secretário. Vereador Nando, primeiro só para dizer que não tenho nenhum problema com o seu questionamento, aliás, é minha obrigação dar esclarecimentos para o senhor e para toda a população. O que eu quis dizer foi que o nosso erro, o erro que foi cometido ali na requisição, ele levou a fazer uma conta, né, chegando num valor que, na verdade, ele não é um prejuízo para o município, mas você achou que era porque estava ali. Você tem razão. Aliás, eu já quero que desde já, você tem toda a liberdade comigo, sabe disso, a gente se conhece, né? Me procure, a gente, meu Deus, toda vez que for preciso, essa situação do portal de transparência eu vou verificar, talvez não foi o aditivo de supressão, vai ser imediatamente colocado, mas nós, no ano passado, colocamos diversos anos, né? Foi uma conquista nossa de colocar praticamente 100%, né, dos processos que não iam para o portal de transparência, hoje vão. Se aconteceu isso, a gente vai corrigir, porque a gente quer manter isso, a gente quer deixar isso como um legado. Em relação à quantidade de passagens aparecendo no IPTU, excelente ideia. Nós vamos verificar a possibilidade disso, né? Nós temos esse cadastro, vamos ver o trabalho que dá isso, como é que a gente pode fazer isso. O aumento a gente já falou, então, só em relação à parte de estimular a coleta seletiva, o projeto de lei do ano passado, ele tem bastante esse viés, porque em conversas, né, os empresários vieram conversar com a gente, né, reclamar, vieram, logicamente, né, um custo que eles estão tendo agora. Mas até um exemplo que eu posso citar aqui, o Roberley Nardelli, do Nardelli, ele dizer, olha, Alexandre, eu vou dar um jeito de reciclar ao máximo agora, para entrar nesses 100 litros por dia aí,
manter, e eu vou dar jeito. Nós obrigamos, né, e passamos essa obrigação, na verdade, para a empresa Saimiller, para que ela, quando fosse ofertar esse serviço, tem mais empresas ofertando, inclusive tem uma sugestão de alguns empresários de outras empresas, de eles se reunirem e contratarem uma empresa, ótimo, excelente. Mas que a Saimiller, quando fosse oferecer esse serviço, oferecesse também de fazer a coleta seletiva e descontar isso do gasto deles. Ou seja, isso vai aumentar bastante, porque agora eles pagavam uma taxa fixa, 200 e poucos reais por ano, e tinham toneladas, né? Toneladas que a gente recolhia. Então agora vai doer no bolso, logicamente, foi meio de supetão, houve um pouco de reclamação, claro, mas uma hora tem que ser feito isso. Isso era uma coisa que realmente trazia prejuízo ao município, né? E tinha que ser arrumado. Presente. Senhor secretário, né, quero agradecer todas as vezes que a gente lhe convida para dar alguns esclarecimentos aqui, o senhor está sempre pronto para esta casa, então fica esse agradecimento de todos os vereadores hoje aqui por essa explicação que o senhor pôde passar para a gente, tirando algumas dúvidas dos vereadores. Obrigado. Senhor presidente, só posso fazer uma leiturazinha aqui? Só para ver que tem um pessoal meio... Só para dar um movimento aí contra a questão. Só Vereador, o questionamento ao secretário Secretária. está relacionado ao trabalho ou é algum tipo de crítica? Não, é do trabalho. Então pode ser. Aqui, ó, eu peguei uma folha hoje que dá assim, ó, R$ 587 de IPTU, total. 237 lixo. Então, eu até peguei e tirei uma foto aqui para... Nem acreditei que era tanto, né? Então, só para ver que há um movimento aí chateado com a questão do aumento. Eu acho que a questão está na quantidade. Então, tem que fazer uma revisão dessa questão da quantidade. É possível, como eu disse, se depois pode-se passar para a nossa secretaria os nomes, a gente pode verificar, inclusive, a quantidade de passagens lá e ver o porquê desse aumento e até apurar um eventual equívoco de cadastro, certo? Que pode haver, certo? A gente, de vez em quando, tem protocolos, né, de pessoas, olha, por que isso? A gente verifica, tem um equívoco do município, a gente devolve dinheiro, inclusive. Né, mas o aumento é esse que eu falei, né, e uma das possibilidades é ser o aumento de passadas. Obrigado, senhor secretário. Neste momento, queria solicitar à segunda secretária vereadora Zelida Silva que proceda a chamada dos vereadores para o uso da tribuna por até 7 minutos e meio. Boa tarde. Reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, realizada no dia 8 de fevereiro de 2018, às 18 horas. Solicito que faça uso da tribuna por até 7 minutos e meio o vereador Maicon Coelho. Declino a palavra. Solicito ao vereador Marcos Roberto Zanis que faça uso da tribuna por até 7 minutos e meio. Declino. Solicito ao vereador Marcos Sávio Zanella que faça uso da tribuna por até 7 minutos e meio. Declino. Solicito que faça uso da tribuna o vereador Mário Sérgio Tramoski, por até 7 minutos e meio. Declino. Eu também declino, senhor presidente. Solicito que faça uso da tribuna o vereador Carizo Sávio Giacomini. Não tá. Solicito ao vereador Herônimo Francisco da Silva que faça uso da tribuna por até 7 minutos e meio. Boa noite. Cumprimentar o nosso presidente, né? James Rito da Silva, a mesa diretora, vereadores e vereadora. E as pessoas aqui que estão nos assistindo neste momento aqui no plenário, né? Também quero cumprimentar as pessoas de Rio do Sul e Alto Vale e da região que nos acompanham pelas redes sociais através da TV Câmara. Hoje, pela manhã, eu e o prefeito Tomé fomos fazer uma visita lá em Lontras, né? Onde tem lá no depósito de brita de Lontras, lá, onde que a prefeitura está trazendo muitas cargas de material para recuperar as ruas da nossa cidade e interior. Então, estão fazendo um grande trabalho lá, com um britador lá, e estão trazendo materiais, a reveria para o depósito, Francisco, para fazer nossos trabalhos aí do Rio do Sul, para arrumar as estradas do nosso povão.
Então, o que se espera agora é que seja comprado máquinas, né, porque as máquinas realmente não estão ajudando, agora o material tem bastante. E também queria falar, né, de um acontecimento aí da morte do nosso ex-vereador, Carneiro, né, morador do Fundo Canoas, né, e nosso vizinho ali do Progresso. Quero dar meus pesos a toda a família, pois perdemos um cara que trabalhou muito pelo Fundo Canoas e também pela nossa cidade de Rio do Sul. Estive hoje no seu velório e que Deus o tenha. Carneiro era um cara bem simples, popular, e além de vereador, foi diretor do presídio, né? Em várias situações em Rio do Sul. E foi um cara que eu admirei muito o seu trabalho, que sempre ia no nosso bairro quando ele podia, né? Então, que Deus o tenha. E com relação ao esporte, queria dizer aos senhores que o Guarani faz mais um amistoso, se preparando para os campeonatos, nesse domingo, enfrentando o Laurentino, que também está se preparando para os campeonatos que estão para vir, municipais e da Liga Rio-Sulense. E também queria dizer que o campeonato do Cebolão, lá de Ituporanga, lá está na sua reta final, Francisco. Amanhã vai ser a decisão. Já temos um time aqui de Rio do Sul que já está... Hoje joga o time de Rio do Sul hoje, né? Mas jogou outro, a DAP, né? Que é dos Paranhos ali, né? Então, a DAP também já está classificada para a final e vai ser amanhã um grande jogo lá em Ituporanga. Se der certo, a gente vai lá prestigiar. Seria isso da minha parte. Uma boa noite a todos. Solicito ao vereador Fernando César Souza que faça uso da tribuna por até 7 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, que nos acompanha pelas redes sociais, está presente aqui no plenário. Hoje, um dia muito triste para o Fundo Canoas e também para a cidade de Rio do Sul. Eu não iria usar a tribuna hoje, mas eu me sinto na obrigação de falar dessa pessoa. O Bomberra se foi. Júlio César de Moraes Carneiro, Carneiro do Fundo Canoas, da Kegelfest, vereador, diretor do presídio, autor do livro Além das Grades, um dos fundadores do Brejeiros da Madrugada, do Atlético Alto Vale, dos torneios de verão. O cara que trouxe uma corrida de motonáutica para o Rio Itajaí-Açu. Corrida de garçons no calçadão, de carrinho de rolimã no Fundo Canoas. Pai do Pi, do Julinho, Carneiro marido, ex-marido, amigo da dona Sirlene, que juntaram mãos pelo bairro Fundo Canoas, pela Escolinha Verde, onde estudei. O velho Carneiro, do Natal Encantado, o cara que andou de moto pela América do Sul, que morou no veleiro, onde tinha o prazer de dizer o seu endereço, Oceano Atlântico sem número. O Carneiro que com 60 anos, após ser operado do coração, fez um mochilão pela Europa, como um jovem que queria aproveitar o que há de melhor da vida, que é a própria vida. O Carneiro, que com muita criatividade fez uma campanha
com a bicicleta sonorizada. Esse pai, filho da dona Alda, esse único irmão entre 5 mulheres. Esse amigo partiu. Nem tudo são flores. Esse sofreu nos últimos anos com a doença dele. E vinha vindo com muitas dificuldades, tentando se adaptar à vida que não era sua vida, mas com a mesma simpatia, gentileza e sendo a pessoa de bem que sempre foi. Vá com Deus, Carneiro. Você está na história de Rio do Sul. Você deixou o seu legado. Quero ler uma mensagem que dentro de uma das suas campanhas descreve perfeitamente como ele era. Continuo sonhando e ousando viver a liberdade, a que somos condenados, com dignidade, com humildade. Quero flutuar no espaço dos ventos incertos. É o rodopio da vida, ontem, hoje, amanhã. Seguirei novos caminhos que desafiarão as nossas vidas. Força, meu irmão Pi, minha sempre mestre, Dona Ciclene, Carneiro Bom Berra, boa noite. Solicito que faça uso da tribuna o vereador Francisco Goetten. Boa noite, presidente James. Boa noite, mesa. Nando aí pelo discurso emocionante aí, parabéns, né? Tem muito o que acrescentar também, mas no uso da palavra depois eu vou estar falando também. Boa noite, vereadores, vereadora, público aqui presente, quem nos assiste através da nossa TV Câmara. Tratar de um assunto, né, importância, e a gente está aí junto com o Marcos, mais uma vez, né, Marcos? A presença do Alexandre aqui. E a gente vai conhecendo e se aproximando aí da estrutura de governo e conhecendo um pouco as pessoas, e a gente vê no Alexandre um cara sereno, um cara competente, um cara honesto, e como faz bem para o governo, mas um secretário, né, Zanella, no qual aí eu sei que tem todo o teu apoio também, vem de um movimento onde que a transparência tem que estar na linha de frente, e é muito bom lidar, e assim, realmente, a gente é difícil colocar a mão no fogo por alguém na classe política, né, mas é um guri que tem a meu respeito, né, e a minha admiração, e eu tenho certeza aí que ele vai fazer muito sucesso, e eu tenho certeza que, talvez já nesse ano, esse R$1.500.000 que o contribuinte tira do bolso para pagar o lixo, não vai mais acontecer. E dentro disso também falar o nosso trabalho que a gente vem fazer, e é a sociedade organizada que tem que se responsabilizar por muitas ações, porque até agora acho que é o poder público que tem que pagar toda a fatura e a conta. Mas eu tive uma reunião hoje, essa semana, foi acho, na terça-feira de manhã, ou na quarta, 8 horas da manhã, aqui na prefeitura, onde que a gente convocou os empresários, grandes produtores de lixo, para fazer essa reunião. E essa reunião ela foi encantadora, muito produtiva. E o Alexandre citou algumas situações, e eu fiz um depoimento meu. Eu tenho aqui, já na tribuna da semana passada, citei a Lanchonete Ponto Chique, tem a padaria do Sone na Rua 15. Há 5 anos atrás, ele já foi notificado e ele já se adequou na questão da coletagem de lixo. Ele faz 5 seleções de lixo. E aqui eu fiz o depoimento da minha parte, no qual me condeno e me culpo. Nós produzíamos no restaurante 4 sacos de 100 litros de lixo. Hoje, eu produzo 1 saco de 100. A compostagem vai, o lixo, o papel separa, o básico a gente separava, mas tem muitas outras coisas que nós simplesmente mandava para a coleta de lixo e quem pagava a conta era a população.
Então, há um ganho muito grande, e estava conosco ali junto nesse dia, o Roberley Nardelli, e a exemplo da facção, vereadora Zeli, 100% reciclado lixo, mas eles se organizaram lá. Eles não vieram pedir pinico para o poder público. Eles não vieram dizer para o poder público que estava caro a taxa de lixo. Eles se organizaram e lá eles pagam a conta e acabam ganhando dinheiro, ainda tendo retorno com o lixo. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade e achar que quando o poder público cobra, é porque ele não pode tirar do contribuinte esse valor. Apesar que deveria ser igual a energia elétrica e água, paga pelo que consome. Mas infelizmente ainda estamos um pouco distante disso. Mas vamos chegar sim, o dia, né, que nós vamos pesar o nosso lixo e pagar pelo que produzimos de lixo. Isso vai, com certeza, Rio do Sul também vai chegar nisso e vai ser um sonho nosso que nós vamos estar buscando. Mas dentro dos grandes produtores de lixo, supermercados, hotéis, restaurante, nós temos uma missão pela frente, é a nossa parte, e eu como empresário também posso falar isso. Não é a prefeitura que vai dizer que eu tenho que reciclar o lixo. É eu e a sociedade organizada que vai dizer, né, e ter que fazer realmente, de fato, a reciclagem do lixo. O Roberley Nardelli falou que agora vamos estar mobilizando alguém para tirar o nosso lixo orgânico, onde pode fazer compostagem. É um absurdo o que nós produzimos de lixo que dá de fazer adubo, para depois ser vendido. Esse lixo eles vêm pegar nosso de graça. Não precisa nós colocar no caminhão de lixo da prefeitura para o contribuinte pagar essa conta. Então foi um avanço, assim, eu estou muito feliz realmente, é uma missão nossa daqui para frente, mas é um caminho a ser percorrido. A facção levou 2 anos para eles estar com a missão deles cumprida, né, que é reciclar 100% lixo. Nós, no mercado, vamos agora buscar uma empresa para ela fazer a compostagem do lixo, né, e aí essa empresa vai levar o nosso lixo e aí já acaba nós não pagando essa conta. O lixo reciclado, a própria Saimiller já vai estar pagando para nós um valor para coletar esse lixo nosso. Nós pagamos o lixo aí que vai para o aterro, mas em contrapartida vamos estar ganhando um valor da Saimiller do lixo que nós reciclamos. Latinha, papelão, plástico e assim por diante. Imagine só, então, o que acontecia com o poder público e contabiliza 1,5 milhão por ano, quanto serviço nós poderíamos ter feito, que não precisava a prefeitura ter pagado essa conta. Então, é elogiável as ações aí do secretário Alexandre, nessa atitude de fazer com que o lixo, cada um pague a sua fatura e a sua conta. E eu criei, como empresário, muito prejuízo, e peço desculpa para a população, muito prejuízo aos cofres públicos durante muitos anos, aí produzindo, estou 28 anos no restaurante, de repente, aí há uns 20 anos, de repente, criando, a gente, depois da conscientização que veio, há mais de 5 anos a lei para ser aplicada, e ninguém aplicava, simplesmente, não vamos cobrar conta, nós pagamos, e é assim que funcionava com o dinheiro público. Porque o dinheiro público, ele não tem dono, acho, muitas vezes. Ele chega aqui, temos que fazer a farra, não saiu do nosso bolso, pagamos a conta e deu. Mas essa responsabilidade, então, eu quero aí estar parabenizando aí mais uma vez aí o nosso secretário, né? Pedir para ele que o mais rápido possível venha essa balança que ganhamos aí em todos os sentidos, não só na coletagem de lixo. Essas tonelagens, na verdade, já vinha em uma média, né, constante, então ela se mantém a média, isso já dá um parâmetro que talvez há uma normalidade. O problema, às vezes, se no ano de 2016 era 1.400 toneladas, e agora fosse 800, a gente ficava meio cabreiro. Então, assim, aparentemente parece que há pelo menos uma questão de ética aí, né, que está meio que equilibrado a tonelagem de lixo, né? Então, isso já deixa a gente muito tranquilo. Esperamos, assim, caminhar nesse rumo, aí, e o município, com certeza, quanto mais organizado, quanto mais a sociedade civil organizada, mais todo mundo ganha na questão dos pontos básicos aí, que é a saúde, a educação e segurança. Obrigado, né? Solicito ao senhor presidente, vereador James Rides da Silva, para que faça uso da tribuna por até 7 minutos e meio.
Transfiro a presidência ao vereador Nando. Boa noite, vereadores da mesa, vereadora. Boa noite, demais vereadores, as pessoas que estão aqui hoje no plenário, a você que nos assiste pelas redes sociais. Quero deixar aqui, Nando, nosso registro, né, de condolências a toda a família Carneiro. Sabemos e acompanhamos o trabalho do Carneiro Bom Berra, né, pelas renovações, as ideias, a colaboração que ele teve com toda a sociedade. Eu fiz prevenção na primeira campeonato em motonáutica no Rio Itajaiaçu. Inacreditável o que esse homem trouxe para o Rio do Sul. Aquelas lanchas que andavam numa velocidade que para nós aqui só conhecíamos a canoa na época, né? São situações que marcam e a gente não esquece. E eu não me esqueço de nós lá com a embarcação do bombeiro, fazendo prevenção para aqueles pilotos, né, que competiam naquelas boias que ele conseguiu fixar, né, com algum tipo de poita ou de âncora no meio do rio Itajaiaçu. São ações que ficaram marcadas para a geração da época que conheceu o Carneiro, né, a ousadia que ele tinha em desenvolver projetos, tanto na área como vereador, mas também quando foi diretor do presídio do Rio do Sul, né, as cadeiras que eram de bicicletas, e ele transformava aquilo numa ajuda aos mais necessitados. Teve vários programas em rede nacional. Era uma pessoa que não tinha tempo ruim para ele. Ele estava sempre de bom astral e perdemos muito. O Rio do Sul está com 3 dias de luto, decretado pelo prefeito municipal. Nós vamos ter muitas saudades dessa pessoa que era um exemplo para a sociedade. Queria aproveitar aqui e dizer a todos os senhores que estão nos vendo que acompanhei por alguns dias a Fundação de Esportes do Rio do Sul, e com o diretor executivo, Geberton Fermino, fomos acompanhar a parte orçamentária que ele possui para o ano, né? Então, houve um pequeno incremento no valor orçamentário que ele utilizou. O ano passado já ficou marcado aqui, nesta casa, todas as áreas de esportes que se destacaram no cenário municipal, estadual e até nacional. Ele vai trabalhar para o ano de 2018 com R$2.100.000, sendo que de folha salarial com funcionários será R$423.755,82 durante o ano, e com os bolsistas, os atletas, foi onde ele conseguiu aumentar e aí poder investir um pouco mais nesses atletas, chegará a R$1.145.550, desculpem, R$1.145.550, com investimento durante os meses de competição para 2018. Então, o Rio do Sul estará bem representado em todas as suas modalidades, estará aí nos proporcionando várias alegrias. Com toda certeza, senhores vereadores, nós vamos estar em destaque, né, no cenário do esporte aí catarinense e brasileiro. Despesas fixas, ele já fez a sua projeção, uma estimativa de um gasto de R$42.000 aproximadamente. Eventos em esporte, ao qual ele vai desenvolver em bairros para motivar as nossas comunidades, as nossas crianças, ele fez uma estimativa e já fez uma reserva de orçamento de R$140.000. E despesas variáveis, ele terá para o ano R$297.000 aproximadamente, para alguns implementos, algum tipo de ação social, algo de novo, muitas vezes até provocados por nós, vereadores, ao qual chamamos o executivo, às vezes, para desenvolver algumas ações, como desenvolver ciclismo, vereador Marcos, né, promover algo dentro da sociedade para estar provocando a prática do esporte, alguma manutenção aí inesperada, né? Então, nós aqui queremos desejar a ele, pela organização, pelo que vimos lá na fiscalização desse orçamento para o ano 2018, um exemplo a ser seguido, né? Acho que se todas as secretarias pudessem estar nessa linha de trabalho, já com tudo programado, com o que vai acontecer durante todos os meses do ano, né, nós estaríamos aí economizando um bom dinheiro nos cofres públicos,
as pessoas poderiam estar mais próximas e acompanhar nessa fiscalização que é nossa de ofício, mas também é de todo morador rio-sulense que tem que saber o que está acontecendo com o seu município. Dizer aos senhores, né, que nós só teremos sessão aí na próxima, não na semana que vem de carnaval, só na próxima, porque já adiantamos algumas sessões, mas o trabalho desta casa continuará já na terça-feira, o que antecipamos o feriado, a parte administrativa estará com as portas abertas, e que tenhamos aí a todos um bom carnaval, um bom feriado, e possamos estar prontos aí para a segunda quinzena de fevereiro. Obrigado a todos e boa noite. Senhor presidente, não há mais vereador para fazer uso da tribuna. Explicações pessoais por até 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a esta sessão e vedados os apartes. Maicon Coelho, por até 5 minutos. O lixo volta à tona de novo e eu acho que daqui para frente a gente tem que tomar a frente e estar ciente que a gente é responsável por isso e é muito dinheiro que está realmente indo para o lixo. Então temos que, talvez não vejo mais forma que é de conscientização, enfim, e se é colocar a lei e cobrar ela para que seja resolvido de uma vez por todas esse dinheiro que está indo embora e que a gente sirva de exemplo aí para a região e para o Estado e para o Brasil também. Obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Marcos Roberto Zalice. Vereador Marcos Alves Anela. Apenas registrar o parabéns para o presidente, que já tomou a imediata decisão de oferecer uma coroa para o velório do nosso ex-vereador. Parabenizar o Nando pelo emocionado discurso, sei que é amigo da família, então eu sei que é bastante difícil. Só isso, boa noite a todos. Vereador Mário Sérgio Tramoski. Só quero colocar a questão do lixo, que é uma questão, eu considero muito séria, e nós precisamos realmente investir na conscientização da população. E parte desse lixo muito vai parar no rio, então nós temos que mudar essa realidade e talvez trabalharmos junto e lutar para que a gente possa mudar essa concepção do lixo, que não é algo para se jogar fora, mas é algo que gera emprego, e diminuir a quantidade de lixo levado para Tarsílio Costa. Um bom carnaval a todos, que a gente possa fazer festa, e uma festa saudável, para que possa ter uma forma de reunir a família, né, e se divertir. E ao Carneiro, né, o Nando, quero deixar aqui meus pêsames à família. E realmente é um cara que marcou, a gente tem marcado isso, a história dele em Rio do Sul. E um bom final de semana a todos. Eu também, só meus sentimentos, Nando, para ti também, para toda a família Carneiro. Eu tive o privilégio de conviver muito com o Carneiro na Associação de Moradores, né? Então, ele era... Então, acho que cada um de nós tem uma imagem do Carneiro sempre atuando em alguma coisa, né? Em prol da comunidade, em prol da sociedade. Então, foi um cidadão que realmente vai deixar na memória de cada um de nós alguma coisa que ele fez, né? Então, aquela fala do Mário Sérgio Cortella, quando diz bem com ele, né? Qual foi a tua obra? Então, ele não vai ser lembrado, ele vai ser lembrado por nós e por Rio do Sul, pelas obras que ele deixou e por aquilo que ele fez. Então, vai ficar gravado no coração das pessoas. Então, eu quero que ele leve o meu sentimento a toda a família, que eu tive o privilégio também de conviver com o Carneiro e admirava muito ele. Solicito ao vereador Carizo Sávio Giacomini. Sobre o Carneiro, na fala do Nando aí, emocionado aí, eu só tenho que agradecer ele também, porque no primeiro mandato fiquei terceiro suplente, ele era o segundo, ele me deixou ficar 4 meses aqui nessa casa, então já foi meu amigo desde, me deu a oportunidade de trabalhar praticamente aí uns 10, 12 anos atrás aqui por 4 meses. Quem conhece Fundo Canoas e quem conhecia, o crescimento, a valorização daquele bairro tem muito dele, principalmente nas partes mais culturais, né? Ele era atuante. O Natal dele, Natal Encantado, o que ele fazia lá pela Associação de Moradores, né?
chegar a botar 4, 5 mil pessoas em torno ali da igreja, ali no Natal, ali próximo ao Salão do Fundo Canoas. Na área da saúde, ele transformava o que o presidente falou em cadeira de rodas, né? O reconhecimento para a área de saúde também ele trabalhou bastante. Então foi uma pessoa aí que fez um grande trabalho e vai ficar na memória de Rio do Sul. Sobre o esporte, Erone, é importante a categorias de base, que hoje está disputando o Sub-15, está terminando a final, né, que você falou de Rio do Sul, e o Sub-16. Rio do Sul e Itaió também disputando a final lá em Tuporanga, né, na Copa Cebolão. E dizer que nós poderíamos ter até projetos maiores na área do esporte, com descontos para quem investisse mais, assim, um pouco de ISS do município. O imposto de renda, que é do governo federal, ele é um bom desconto na área cultural, mas na área do esporte deixa muito a desejar. Então, se o governo federal também pudesse incrementar no desconto do imposto de renda, com certeza a grande maioria de nós, na hora de contribuir, de fazer a declaração do imposto de renda no final do ano, no início do ano, passaria para doar dinheiro para a área da saúde, do esporte, né? Que seria desenvolvimento intelectual das pessoas, a saúde, tirar as crianças das drogas. Então, esse trabalho do presidente da Fundação Municipal de Desporto aqui de Rio do Sul também é importante, justamente para essas áreas, né, Erone? Tirar, como a gente chama, a molecada dos bairros aí, de lado ruim, do lado da droga que estão entrando, do álcool, do cigarro, para trazer para o esporte. Então, também o trabalho dele, parabenizar também, é um dos secretários que desponta aí na atualidade dessa administração. Obrigado. Eu quero agradecer o Beto aqui pelo toque que ele me deu, né? Porque eu estou solicitando aos vereadores, parece que eu estou mandando, então eu convido o vereador Erone Francisco que faça o uso da palavra. Queria voltar a falar sobre o lixo, né? Dizer que, então, em 2016 foi gastado 1.148 toneladas, né, de lixo, e 2017, 1.164. Pela evolução que se temos de casas feitas, e moradia, e apartamentos aí, não deu tão diferente, deu 16 toneladas a diferença. É sinal que o pessoal está cuidando um pouco. Mas uma coisa é certa, vereador Chico, nós temos que também, presidente James, fazer divulgações, porque eu duvido que todos os moradores por aí, eles classifiquem o lixo. Porque a gente vê esses catadores por aí, vereador Azeri, eles rasgando as saquinhas, tirando latinha, tirando um monte de coisas, eles tiram para eles mesmos, né, para a reciclagem deles. Porque o pessoal também não está fazendo o trabalho certo. Muita gente mistura tudo junto e não está nem aí em classificar, que a classificação seria para ir para a reciclagem, no caso, né? Ficaria melhor para os outros. E com relação a tudo que nós falamos sobre o nosso ex-vereador Carneiro, né, que Deus o tenha, ele era um cara de muita criatividade, que expandiu aquelas cadeiras que fizeram ali os deficientes, botou os presos fazer, né, Caris, na época ali, ó. Ele expandiu para o Brasil inteiro, que saiu até no Fantástico essa criatividade dele. E ele também fez o Natal na nossa bairro lá, a primeira vez que foi enfeitado todas as ruas, quem fez foi ele, com o trabalho dele. Todas aquelas ruas lá ficaram enfeitadas, os postes, né, que ele fez uma decoração natalina na época. E também fez uma outra criatividade que ele fez uma vez um comício dele, uma reunião dele com os amigos deles, eleitores, e ele disse, vai dar muita gente, o que é que eu vou fazer? Ele fez aqui no Encontro do Rio, embaixo da ponte, né? Sabe o que é que ele idealizou? Disse, e aquele tempo podia fazer muita coisa, né? E ia sair cara, porque era muita gente que iria. Sabe o que é que ele fez? Ele arrumou uma bitoneira e preparou lá e fazia caipira de bitoneira, Francisco. Precisa ver de gente feliz que ficar lá, né? Turma ficaram tudo, mas isso é sério mesmo, ele disse, vai sair bem mais barato para mim essa reunião, e o homem fez isso aí, ó. Então isso é o quê? Uma criatividade. Novamente a gente dá os pesos a toda a família, e todos nós perdemos, mas temos bons exemplos que ele deixou para nós. Boa noite a todos.
A gente, hoje lá, durante o velório, é uma situação muito triste, mas também demos muitas risadas. Lembrando da lenda carneira. Estava o seu irmão, Chico, o Milton Guetem lá, estava o doutor Edinho, Cícero Gil, e numa conversa que nós estávamos, eu lembrei de uma que a dona Sirlene contou para mim. O Carneiro foi a Itajaí, se não me engano, fazer alguma coisa que ele já queria comprar barco, algo nesse sentido. E voltou de Itajaí, chegou em casa para a dona Sirlene e falou: achei um lugar para nós ganhar dinheiro. Turismo aqui em Santa Catarina. Existe turismo terrestre, existe cicloturismo, existe turismo no mar. A dona Sirlene abismada. Mas como? Como que nós vamos ganhar dinheiro com turismo? Ele rodeia, que ele sempre foi assim, porque ela era também muito braba. Nós vamos comprar, como é que é o nome do mar, que vai no fundo? Fugiu. Nós vamos comprar um submarino e nós vamos fazer turismo em Santa Catarina com submarino. Ela olhou para ele: Carneiro, vai te catar, tu vem com essas histórias de novo. Então esse cara era uma lenda. E vai ficar, sem dúvida, o Neri contou muitas histórias dele lá também hoje, durante o velório. E eu peço também desculpa à população hoje, por hoje estar falando de algo muito triste também, porque eu geralmente não uso da palavra para estar falando sobre isso. Mas sem dúvida hoje é um dos dias mais tristes da minha vida, por ser muito amigo, mas muito amigo, parceiro da família. Ter o Felipe, o Pi, como um irmão para mim. Ele que não estava em Rio do Sul, está em viagem, não pôde nem vir para o velório. E me deixou incumbido de estar auxiliando a família e ajudando lá. Mas tenho certeza que o Carneiro vai estar ao lado do Julinho em um bom lugar. Boa noite e bom final de semana a todos. Primeiro, parabenizar aí a visão do Nando na questão da interpretação do lixo, né? Então é muito importante ter esse estudo, né? E percebeu que ali havia um erro, né? Então, assim, corretamente aí pediu aí uma explicação. A visita lá em Lontras, Erone, tenho certeza absoluta que vai haver uma transformação nas estradas aí não pavimentadas de Rio do Sul. A única coisa que temos que alertar, e conheço muito bem aquela pedra, né, uma pedra mais de granito, dura, é obrigada a ter um rolo e um caminhão-pipa ali junto. Então temos aí que solicitar junto, e você que gosta muito de estar com ele, já pode orientar. Se não tiver um caminhão-pipa e um rolo compactador junto, vai criar muito problema, principalmente em morros, porque é uma pedra dura, né? E é muito complicado aí, principalmente para os motoqueiros. Então, na época, eu terceirizei, fiz uma licitação aí para poder estar usando um rolo traçado que subia e descia morro, né? Então, aí até hoje nós temos resquício, onde você vê uma pedra rosa, é daquela época, né? Porque essa aguenta na estrada mesmo, né? Quanto ao Carneiro, assim, algumas situações, olha, se existe alguém partidário, e o Nando tem uma grande relação. O Nando levou os votos daqueles amigos lá, e com certeza, né, isso aí é um reconhecimento muito grande que eles têm pelo Nando. Mas eu tive a felicidade da gente poder, na época do Amin, ele está ali no presídio, e quem não lembra, hoje nós temos uma dificuldade enorme em usar os presidiários. Quem não lembra o Carneiro, que esses presidiários roçando toda essa beira de via, né? Quem não lembra, né, o Carneiro, que esses presidiários fazendo cadeiras de roda, e hoje nós temos uma dificuldade de usar esses apenados, né, vereador presidente James? Era incrível o que ele fazia. Então ele era um diferencial. Poucos de nós que podem passar por essa vida e deixar essa história, né? Porque ele tinha as particularidades dele,
mas ele realmente, né, quem pudesse criar uma história e deixar uma história, seria muito importante. Mas essa situação, o Colégio Francisco Altamir Wagner, com a Sirlene, também na nossa época lá, transformou aquele Colégio Francisco Altamir Wagner. Transformou, já tinha reciclagem, foi feita a transformação naquele colégio e ela transformou a sociedade do Fundo Canoas através daquela escola, né? Então é muito importante a gente lembrar disso também. Você imagina que o Carneiro transformou a Minister na maior vendedora de Kaiser do estado de Santa Catarina. Esse era o Carneiro, ele realmente transformava as coisas que ele pegava. Então ele tem histórias aí, só para acrescentar algumas situações, né, Nando? E hoje surgiu muitas outras lá, né? E ele, na tristeza, ele sempre fazia uma festa. Se pagasse a conta, se tivesse dinheiro ou não tivesse, mas a festa ele fazia, né? Então era uma pessoa que não tinha tristeza. Então, assim, que descanse em paz, né, Nando? E aí, justa a tua emoção, quem conviveu com ele sabe, né, que era uma pessoa diferenciada também. Uma boa noite e obrigado a todos. Declino, senhora vereadora. Ai, desculpa. Senhor presidente, não há mais vereador para fazer uso da palavra. Obrigado, senhora vereadora. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, com momento solene em homenagem aos 90 anos do Instituto Maria Auxiliadora, que será realizado no dia 19 de fevereiro de 2018, às 18 horas. Boa noite a todos.